E aí pessoal, tudo bem? Ismael Nixdorf aqui com vocês. Pessoal, a gente vai para mais uma fase da saga montando a nossa impressora e eu quero mostrar algo bem interessante aqui para vocês. Eu fiz essa tampa em acrílico, certo? Não era a prioridade do momento, mas como eu estava tendo muito problema imprimindo o ABS, lá no meu serviço, meu patrão ia jogar fora aí esse pedaço de acrílico aqui. Então eu pedi pro amigo meu lá, tá colando pra mim, certo? Ele colou, fiz aqui, ó, sobre medida. Depois ali no friso ali, ó, no meio aqui assim do caminho, eu fiz umas pecinhas que vão ser encaixadas ali, impedindo a tampa de fazer assim, né? Deixa eu pegar aqui uma aqui. Opa! Elas vão ser encaixadas assim, tá, né? E vai impedir que a tampa da máquina faça assim. Já fiz um teste aqui com a mão, né? Empurrei um pouquinho o extrusor para lá e para cá. Vamos olhar ali de cima. Não dá trabalho nenhum, não tem problema nenhum. Enfim, ficou bom. Não vou ficar empurrando porque é ruim de empurrar com a mão, né? Ok. Aí. Então, basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou estar... Ainda não fechei a máquina. Eu vou estar ligando a máquina. E a gente vai estar fazendo o seguinte. Como a gente vai fazer o teste para ver se realmente a tampa está funcionando? É muito simples. Deixa eu acender a lanterna aqui. Bom, relativamente simples. Eu vou fazer o seguinte. Nós sabemos que temos pelo menos, no mínimo, 2 termistores na máquina. Um é o da mesa e o outro é o do extrusor. Por sorte, nós temos o termistor do extrusor no alto, ok? No alto. E o da mesa lá embaixo. O que interessa para a gente não é o termistor da mesa, mas sim o termistor do extrusor. Porque o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou ligar a mesa, certo? Quando ela atingir a temperatura dela, eu vou deixar uns 5 minutos na temperatura da mesa. E vou controlar pelo termistor do extrusor em quantos graus o nosso ambiente de trabalho tá. Em quantos graus ele se encontra. Depois eu vou anotar isso e vou fazer o quê? Vou desligar a máquina. Na verdade, não precisaria nem desligar. Sim, eu vou desligar a máquina, pôr a tampa e repetir o teste para ver qual é a alteração, se existe alguma alteração. Pode ser que eu faça com a mesa no alto, ou pode ser que eu faça com a mesa no baixo, ou pode ser que eu faça o teste dos dois jeitos para ver se o que a gente tem diferença. Mas a intenção é ter no alto, porque é no alto que vai ser feita a extrusão. Então, o ARP começa no momento em que está sendo extruso, não, depois que já foi extruso. Então vamos lá, eu vou fazer esse teste aí com vocês. Bom, eu acabei de ligar a máquina e olhando os nossos termistores, no bico do extrusor a gente está em 23 graus de temperatura ambiente dele e na mesa, como ela é em alumínio, ela vai estar um pouco mais fria mesmo, lógica, é em 22 graus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento e vou levar o nosso eixo lá para o meio. Minha máquina ela tem 300 de área, então vamos mandar 150, exato. E vamos mandar também no eixo Y. Tem que dar um jeito nisso aqui que está muito ruim. Ok. Quero que fique exatamente porque eu sou muito chato.
Perfeito. Opa. Bom, foi. E vamos ficar de olho aqui. Ok? Então eu vou dar um stop no vídeo. Quando chegar ali nos 100 graus, a gente volta daqui 5 minutinhos e vê como é que tá a temperatura em cima do nosso bico. Bom, já se passaram então 5 minutos. A mesa já aqueceu. E a gente pode notar aqui que a gente teve uma pequena variação. Não muito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar tudo, né? Deixar esfriar. E vou repetir o teste com a tampa em cima. E aí a gente vai tirar a prova real. Se o negócio esquenta, se mantém a temperatura e tirar as nossas conclusões aí. Depois depois a gente vai estar imprimindo uma peça aí, certo? Pra gente poder tirar as dúvidas, né? Sempre bom esclarecer. Bom, então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, passaram-se aí mais ou menos 5 minutinhos. Nós chegamos a 46 graus. Então eu vou pôr uma foto aqui de como estava antes, certo? Quando nós ligamos a impressora e como ficou depois, quando nós testamos sem a tampa. E depois, quando eu esfriei tudo, deixei todo o ar sair, 5 minutos depois, quando eu coloquei a tampa. É lógico que esse valor aí não é um valor adequado, não é um valor exato, porque também está faltando a tampa, a porta, né? Está faltando a porta aqui da nossa impressora. Então, mais para frente, quando eu estiver colocando a porta aqui, vai melhorar. E vocês podem ver que está subindo ainda. E outra coisa, o termistor do extrusor, ele está ligado num bloco de alumínio, entendeu, pessoal? Esse bloco de alumínio, ele tende a segurar um pouco esse calor, né, no sentido de dissipar, mas não dissipar no sentido de que vai aquecer e dar alterações. Não, se fosse isso daí, eu tenho certeza que esse número de 47 aqui ele estaria em 50 e poucos. Na verdade não, ele vai segurar para não esquentar, certo? Senão a gente não usaria o dissipador de calor nos nossos CIs aí, circuitos de eletrônica. O que acontece? O ideal de fazer esse teste era se eu tivesse um terceiro termistor e tivesse colocando ali no ambiente de trabalho, de área de trabalho da nossa mesa, fora, ligado ali, né, na nossa placa ali, mesmo no conector do extrusor, mas que não fosse o extrusor. Porém, ali a gente já consegue ter uma ideia da variação, certo? Dessa temperatura ambiente que está ali. É suficiente para estampar o ABS? Vai dar warp? Eu não sei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr uma peça aqui para estampar. E assim que essa peça terminar, para estampar, para imprimir, e assim que essa peça terminar de imprimir, a gente vai fazer a comparação de uma peça que eu tenho aqui, que eu imprimi sem estar com o acrílico, né? Sem estar com a tampa, e uma peça que eu imprimi depois com a tampa. Eu fiz o homing aqui, no homing não, eu fiz ali o nivelamento da mesa, né? Para poder estar com o bico encostado o mais próximo da mesa possível. Ali a gente chegou em 48 graus e ele vai subir. Esse calor ele vai ficar aqui no ambiente do acrílico, né? Ficou bonitinho até. Vou dar uma raspadinha aqui depois, né? Deixar ele com brilho depois de novo, dar uma arredondada
nessas quinas aqui que tá perigoso, né? Tem criança aqui em casa. Isso aí. Deixa eu parar de enrolar então. Top aqui é que eu posso colocar o celular aqui, ó. Assim. E fazer as gravações aí da peça sendo impressa, né? Então vamos lá, vou parar de falar aqui e vou pôr a máquina para trabalhar. Segundo. Bom, pessoal, esse aqui então é o resultado do carrinho feito. Eu fiz ele em ABS, ó, já coloquei até o rolamento aqui dentro. Ficou bem firminho, ficou certinho, tá? Deixa eu pegar uma barra aqui e aí a gente já faz um teste, mostrando pra vocês como é que ele ficou bem lisinho lá dentro. Aqui, ó, uma barrinha de 8 mm, né, de impressora. Tá meio marcada aqui. Vou usar esse outro lado aqui. Ó. Se você assistiu o vídeo de quando eu montei os carrinhos na máquina, não sei se é a parte 3 que eu montei os carrinhos, ele tá saindo aqui, mas isso aqui é só eu travar aqui que ele para de sair. Ó, não tem jogo. Não tem jogo nenhum. Ficou bom. Ficou bom, eu diria. Então, essa peça aqui eu fiz ela em ABS. Talvez vocês estejam estranhando um pouco a minha voz aí, é porque esse aqui já é o segundo dia já. Não consegui terminar naquele dia, né, no dia do começo do vídeo aí. Então, eu fiz ela em ABS pra a gente provar o warp, né? E não tivemos o warp. O que eu fiz? Eu coloquei a máquina à prova. Eu imprimi a 120 milímetros por segundo, sem suporte nenhum. Tá vendo? Até que cedeu um pouquinho aqui, ó, mas não cedeu. Sem suporte nenhum. E aí eu quis experimentar aquela modalidade de passar ferro. E eu não gostei muito do resultado, não. Mas tá bom, vai ficar escondido lá, né? Essa aqui é a parte que ficou pro vidro. Ficou bom, ficou lisinho aqui, ó, por ser ABS, né? Isso aqui não é marca de suporte, tá? Eu não usei suporte para fabricar essa peça. Eu fiz as duas peças. Essas duas. E aí eu vou estar fazendo um vídeo mostrando agora um upgrade da máquina aí, trocando, substituindo aquele carrinho que tá lá e colocando esse daqui. Eu tenho uma peça aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Essa daqui, ó, foi a primeira peça que eu fiz, né? Ficou até que razoável. Aqui eu já devia de ter entendido que eu não podia passar esse raio desse ferro.
Mas olha aqui, ó. Ó, o Warp, ó. O próprio estourou a peça. Olha aqui, ó. Entendeu? Olha que você consegue ver que ela faz assim. Sem suporte também nenhum. Tá vendo, ó? O furo, ele ficou achatado, ele não ficou redondo. Né? Aqui eu só coloquei as rodaninhas pra gente poder ver como é que vai ficar, né? E é isso aí. Vocês puderam ver então que só colocando a tampinha em cima, ela já resolveu. Como eu já falei, eu imprimi a 120 milímetros por segundo, do começo até o fim. Usei o bico a 245 graus, a mesa a 100 graus, a mesa. E na primeira camada aqui, nessa daqui não. Mas nessa daqui, pode ver ó, a diferença? Na primeira camada, eu aumentei o fluxo de 150. Dá uma boa diferença, ó. Bastante diferença. Aumentei o fluxo para 150 e coloquei, eu acho que 2 milímetros de altura na primeira camada. E ficou bom. Bom, aí é isso aí. Logo logo eu vou estar disponibilizando aí o STL, né? Corrigido, porque tem alguma coisinha ainda para corrigir aqui. Eu esqueci de colocar aqui a ponta do sensor de end stop, né? Esqueci de colocar aqui. Teria que vir um para cá e um para lá. Vou mostrar aqui na máquina para vocês. Ó. Tá vendo? Tem um aqui, ó. Então, esse daqui, ó, eu esqueci de fazer, eu ia fazer ele de plástico. Eu ia fazer ele de plástico, eu ia fazer ele com o material, né, já. E esse improvisado aqui, ó. Né, que eu usei 2 enforca-gatos ali. Ficou bom, mas é gambiarra, né? Quanto melhor a gente fizer aí, mais bonitinho fazer, né? Ficou bom. Ele toca lá, ó. Ó. Não exige força, mas é melhor consertar, né? Então eu vou estar retirando esses carrinhos aí no próximo vídeo. Tá vendo? Esse daqui tá entortando, ó, porque é diferente daquele que eu acabei de fazer, né? Esse daqui ele não tem o suporte aqui em cima, né? Que permite... Não consigo enfiar a mão aqui dentro. Ele não tem um suporte atrás dele ali. Esse aqui, ó. Não tem essa parte aqui, ó. Certo? Para poder ajudar para as correias não ficar puxando. Então ele tá entortando. Tem que substituir ele. E vamos fazer isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Conteúdo simples, mas é para tirar a dúvida de muitas pessoas. Compensa cobrir a máquina, compensa, isso já era fato. Mas eu queria provar e tá mostrando para vocês aqui como é que é. Então, se você gostou, já vai deixando aí seu like aí. E é isso aí. Fique com Deus, até mais, pessoal.